Vamos lá, preste atenção nessa pergunta. O que você acha mais difícil? Produzir um conteúdo, criar um artigo, um vídeo dando dicas para tua audiência ou escrever uma carta de vendas? Não responda rápido demais. Preste atenção. O que você acha mais difícil? Escrever um conteúdo, um artigo, dar uma dica, colocar um texto no teu blog, enfim, ou escrever uma carta de vendas? A maioria das pessoas fala assim, não, escrever carta de vendas é muito mais difícil. Será? Vamos parar para prestar atenção. Eu vou te dar uma definição do que eu acredito que é copy, e talvez você concorde comigo, talvez você passe um pouquinho mais a pensar a respeito disso. Mas vamos lá. Quando você vai escrever um conteúdo, qual que é a premissa básica? Você tem que ter algo a compartilhar, você tem que ter algo a contribuir com as pessoas. Você já tem que ter algum conhecimento, você já tem que ter alguma experiência, alguma bagagem que você possa chegar e falar o seguinte: eu vou te ensinar algo que eu sei. Eu vou te apresentar algo que eu domino. Eu vou te dar um conselho, eu vou te dar um caminho, eu vou apresentar um método, eu vou apresentar etapas, eu vou te dar dicas, etc, etc. Ou seja, para você ser habilitado, capacitado para produzir um conteúdo, é necessário que, de antemão, o pré-requisito, você tenha algo a acrescentar, você tenha algo de bom. Agora vamos falar da copy. Quando você vai escrever uma carta de vendas, quando você vai escrever uma copy, é muito mais um exercício de observação do que puramente criação. Preste atenção nessa frase. Para mim, copy envolve puramente um exercício de prestar atenção no que o teu público fala. Deixa eu tentar dar um exemplo da maneira mais prática possível. Ano passado, quando eu comecei a fazer as imersões aqui nos Estados Unidos, a primeira carta de vendas que eu fiz, a primeira copy que eu fiz foi: gente, que tal você criar uma empresa aqui nos Estados Unidos exatamente como eu fiz? Já faz mais de um ano que eu tenho empresa aqui nos Estados Unidos. E eu falei, na época, eu abri uma empresa aqui nos Estados Unidos, estou começando a trabalhar no mercado americano, continuo vendendo no Brasil também, uso a empresa americana também para fazer alguns tipos de vendas, enfim. Por que você não vem aproveitar essa oportunidade? E algumas pessoas falaram, poxa, eu tenho realmente esse interesse de internacionalizar a minha empresa, nossa, que bacana, ótimo. Mas outras pessoas falaram, eu não acho que seja o meu momento não, Nathanael. Eu iria se fosse assim, uma estratégia de autoridade, uma estratégia para construir meu posicionamento. Eu falei, repete? Não, eu iria sim, se fosse uma estratégia de autoridade, posicionamento. Imediatamente gravei uma nova carteirinha falando o seguinte: olha, eu quero bater um papo com você, que quer levar sua autoridade para o próximo nível. Dobrar, triplicar, quadruplicar a sua autoridade no Brasil quando você começar a participar de eventos aqui nos Estados Unidos. Uma vez que você vem para os Estados Unidos, comecei a trabalhar essa copy de algo que eu ouvi das pessoas falando. Não, se fosse, é isso? Vem cá. Fui lá e coloquei aquela copy para rodar. E aí eu usei essa copy e o resultado foi muito, muito maior. Essa segunda copy foi melhor do que a primeira. Mas a junção da primeira abordagem com a segunda foi ainda mais poderosa. Preste atenção nisso, Quando eu falei de internacionalização, deu um resultado. Quando eu falei de internacionalização mais autoridade, mais resultados. Aí aconteceu o seguinte, algumas pessoas falaram o seguinte: não, eu já tenho uma certa autoridade no Brasil e tal. Não é isso que chama muito a minha atenção. O que eu penso, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos, mas eu não sei os caminhos, de ter uma residência como empresário e tal, eu não conheço muito disso. Se fosse um negócio desse eu me interessaria. Eu falei, poxa, a gente entrega isso no produto também. Tem isso na oferta. Então, peraí, vem cá. Fui lá e fiz uma carta de falando assim, deixa eu te falar uma coisa. Você pode vir para imersão, para você começar o processo de internacionalização. Você pode vir para pegar autoridade. E você pode, caso você tenha um interesse de residência, a gente tem um parceiro local que pode unir a abertura da tua empresa com um pedido de visto como empresário e pode te acompanhar em todo esse processo. Pum! Aí começou a vender ainda mais, porque eu juntei uma abordagem, duas abordagens, três abordagens. Aí aconteceu o seguinte, algumas pessoas falaram assim, nossa, não, legal, eu tenho interesse em morar nos Estados Unidos, tenho uma residência e tal, não sei o quê, mas eu tô precisando muito de técnicas novas, eu quero saber o que tá rolando no mercado. Falei, opa, isso também tá na minha carta de vendas. Desculpa, isso também tá na minha entrega, na minha oferta. Vou colocar na carta de vendas. Então eu escutava, é isso que as pessoas querem, colocava na carta de vendas. Escutava, é isso que as pessoas querem, colocava na carta de vendas. Então, a carta de vendas é algo contínuo. E um conceito que eu uso eu discordo dessa frase que diz copy iniciante, copy intermediária, copy avançada. Apesar de existem técnicas básicas, intermediárias e avançadas, mas o que eu realmente considero avançado é você ter a percepção, a perspicácia de entender que a tua carta de vendas ela precisa ser viva. Não é simplesmente você ficar tentando criar uma carta de vendas melhor. É você aprender a criar uma carta de vendas certa para o momento atual. E foi isso que eu aprendi. A carta de vendas que eu usei em outubro do ano passado, ela é uma carta de vendas boa, mas eu simplesmente usar essa mesma carta de vendas agora, em junho de 2019, julho de 2019, não vai ter o mesmo resultado, porque o contexto é diferente.
As mensagens que eu fui passando nos últimos meses, elas foram se complementando. Então, quando eu chego hoje e faço uma carta de vendas mais completa nesse sentido de pegar vários contextos, ela fica muito mais poderosa. Então, por isso que eu volto para a pergunta do começo desse vídeo. O que é mais fácil, você escrever um conteúdo ou você criar uma carta de vendas? A verdade é que as duas coisas deveriam ser mais simples do que parecem. Porque quando você vai escrever uma carta de vendas, você tem que dar um passo para trás e pensar o seguinte: peraí, eu tenho esse produto. O que ele faz pelas pessoas? Ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. O que vai mudar, ou melhorar, ou facilitar a vida das pessoas com esse produto? Isso. Quais são os atributos que podem chamar a atenção? Quais os tipos de pessoas que podem querer se interessar por isso que eu tenho? É um puro exercício de, primeiro, observação. Segundo, prestar atenção. Você fica atento aos movimentos. Quando eu comecei a ver que as pessoas estavam respondendo os stories, mandando e-mails pra gente, falando o seguinte: Natanael, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero levar minha família e tudo mais, eu já tenho uma empresa no Brasil, quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, essa imersão pode me ajudar? Cara, essa imersão pode te ajudar, porque nessa imersão a gente vai te ajudar. Isso. Começaram a chegar muitas pessoas no mercado de dropshipping. Oxa, eu vendo com as coisas da China e tudo mais, quero abrir empresa nos Estados Unidos porque a tributação é menor, tem facilidade daquilo, tudo mais, etc. Eu tenho parceiros que já trabalham com isso, nós temos alunos que já abriram empresa nos Estados Unidos com a nossa ajuda. Eu falei: deixa eu bater um papo pra você que é do mercado de drop. A gente vai ter isso. E como mágica, aparecem: cara, eu tenho interesse, eu tô no mercado de drop. É claro que ele tem interesse, eu falei com ele. Eu falei exatamente pra ele. Eu falei uma mensagem que chamou a atenção dele, porque eu ouvi e eu adiciono na carta de vendas. Então grava isso. Primeiro, uma carta de vendas, ela é viva. Você pode ficar melhorando aquela carta de vendas ou criando novas versões, novos ângulos, novas abordagens. Mas você joga a tua carta de vendas, observa o que as pessoas estão falando, qual é a recepção, e você adiciona novos elementos. Se você manter tua copy viva e simplesmente prestar atenção, você vai ver que é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais lucrativo você fazer essa estratégia. Então o que eu faço hoje é, eu transformo todas as minhas cartas de vendas em conteúdos. E esses conteúdos eu transformo em campanhas. Se você parar para prestar atenção, eu estou te dando conteúdo nesse vídeo. Concorda? Estou te dando dicas, recomendações, mas esse conteúdo ele foi pincelado de uma carta de vendas, de uma oferta. E eu estou falando aqui de copy e eu estou falando aqui de outros elementos. Então quando você aprende a juntar as duas coisas, conteúdo, copy, conteúdo, copy, conteúdo, fica tudo muito mais fácil. Então essa é a recomendação que eu quero dar para você. Não precisa e não deveria ser tão difícil assim, você como um profissional, você como um expert na sua área de atuação, chegar para escrever um texto sobre o teu produto e ser tão difícil assim. Mas isso acontece porque você não tem o modelo certo para seguir, não tem a estrutura certa para seguir, não tem a ordem certa das palavras, você não tem o direcionamento. É exatamente isso que eu posso te ajudar. Não só no direcionamento da copy, mas do teu posicionamento, da tua estratégia e qualquer passo que envolva aquilo que você vai fazer. Se você quer a minha ajuda para melhorar a tua copy, para levar a tua copy para o próximo nível, para levar o teu posicionamento para o próximo nível, manda uma mensagem inbox para conversar com a equipe sobre os programas que nós temos para te ajudar posicionamento, para te ajudar com copy, para te ajudar aí para o próximo passo. Pode ser um grupo de negócio, pode ser um treinamento ou pode ser inclusive você participar da minha imersão aqui nos Estados Unidos, em Orlando, para você ter a oportunidade de internacionalizar a sua empresa, aumentar a tua autoridade no Brasil, colocar tuas mãos nas estratégias mais poderosas que existem da atualidade. Quem sabe, caso você tenha interesse, ver a oportunidade de você unir a abertura da tua empresa com algum tipo de visto ou com alguma coisa nesse sentido, ter um parceiro local que possa te ajudar nisso. Enfim, são inúmeras possibilidades para você dar esse próximo passo junto comigo nessa jornada para você vender todos os dias. Beleza? Então é isso. Grande abraço para você. Fique com Deus. Dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, se for no Instagram, manda mensagem de box para conversar com a equipe. Se for no YouTube, vai ver os links aí e tudo mais. Deixa seu comentário, comenta, enfim. Mas o mais importante, deixe seu próximo passo, que o momento é agora. O momento para você vender todos os dias. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.